Direto de Londres, Felipe Killing, ao vivo, em áudio e vídeo, aqui na Rádio Bandeirantes. Killing, a gente está ouvindo muito falar sobre receio de segunda onda em vários países da Europa. O que tem de concreto a respeito disso? Números, de fato, justificam esse temor, Killing? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Justificam, viu, Thaís? Algumas pessoas falam em segunda onda, outros falam em rebotes da primeira, mas o fato é que o número de contaminados tem preocupado aqui na Europa. O continente registrou, num período de uma semana, 300 mil novos casos. Esse é o maior número já registrado desde o início da pandemia. E isso não se dá apenas ao fato de ter mais testagem. O vírus está circulando com mais força por aqui. O Reino Unido ligou o sinal de alerta, o governo precisou agir, anunciou algumas medidas recentemente, entre elas uma multa de o equivalente a 70 mil reais para quem não respeitar a quarentena se tiver testado positivo para a Covid-19. Autoridades britânicas pedem que pessoas com teste positivo se isolem por 10 dias, mas quem for pego burlando a regra será punido com essa multa aí de 10 mil libras, 70 mil reais. Hoje mais cedo teve uma entrevista coletiva do médico e também do cientista, que são consultores do governo britânico. Eles afirmaram que o Reino Unido está caminhando para um caminho perigoso e que o vírus está se multiplicando a cada 7 dias. E que se nada for feito, na metade de outubro, podemos ter até 50 mil novos casos por dia em território britânico. Essa coletiva pode ter pavimentado o anúncio de novas determinações que podem acontecer por parte de políticos. Inclusive, até uma mini quarentena nacional de 2 semanas está sendo estudada por aqui. E aquele fenômeno de compras desesperadas nos mercados voltou a aparecer aqui em alguns lugares da Inglaterra. O pessoal está querendo fazer estoque com medo de um possível segundo lockdown. O que se especula mais é que o Reino Unido pode ter medidas restritivas por regiões durante os próximos 6 meses, que é quando uma vacina estará disponível, segundo pesquisadores, e que o governo faça essas determinações de acordo com a taxa de infectados em regiões. Então, por exemplo, cerca de 13 milhões de pessoas já estão enfrentando um toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã no noroeste, nordeste e região central da Inglaterra. Londres está também sob aviso. O prefeito da cidade tem falado que o número de contaminados tem crescido por aqui, pede mais medidas restritivas para a capital, que tem 9 milhões de habitantes. E para encerrar, Madrid colocou hoje em vigor medidas restritivas que estão afetando 850 mil pessoas que moram em bairros onde há altas taxas de contaminados e essas pessoas não podem deixar os seus bairros. Killing, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, eu fiquei um tanto quanto surpreso com a informação de que aqui no Brasil, por exemplo, o uso de máscara já era uma coisa bastante disseminada, todo mundo saindo às ruas com máscara, é claro, com as exceções de praxe, mas com a informação de que no Reino Unido, em alguns países da Europa, há muita relutância no uso de máscara, né? Há muita resistência. Isso já foi vencido, o distanciamento também tem sido observado na rua, no comércio, enfim, nesses locais que voltaram a funcionar. Como é que está essa questão aí do protocolo observado pelos ingleses particularmente? Olha, Humberto, foi vencido em partes, viu? Inclusive, neste final de semana, houve um grande protesto aqui no centro de Londres de pessoas contra o uso de máscara. Algumas pessoas estão usando com mais frequência, mas desde o começo dessa crise sanitária, o governo não deu mensagens claras para a população. No começo, não incentivava o uso de proteção no rosto, depois colocou algumas medidas, mas sem também fazer uma forte propaganda. Agora é obrigatório usar no transporte público e também em lojas, mas não é obrigado, por exemplo, usar em escritórios. E muitas pessoas pensam, mas espera aí, se eu sou obrigado a usar no transporte público em lojas, que são ambientes fechados, por que eu não sou obrigado a usar no escritório onde eu trabalho? Ou por que eu não sou obrigado a usar na academia? Academias por aqui estão reabertas e não é obrigatório o uso de máscaras. Então a mensagem enviada para a população é ambígua. Somada a isso, existe uma resistência por parte de muitos britânicos, mas tem um grande erro de comunicação por parte das autoridades que não incentivam de forma contundente. Eu estive na França recentemente e eu via que policiais nas ruas pediam para a população utilizar máscara.
Aqui no Reino Unido, isso não acontece. Felipe Killing conosco, direto da Europa. Ele volta ao longo da programação com mais repercussão aí a respeito do dia turbulento aí por conta dessas notícias, para atualizar os nossos ouvintes a respeito da pandemia na Europa. Um abraço, Killing, bom trabalho, hein? Valeu, Pedro. Grande abraço.